É importante falar que quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei com muita resistência e falei assim: "Não, mas não pode ser, porque tem criança autista que faz isso, que faz aquilo, e o que as mães de autista vão pensar se eu falar que eu sou autista", sabe. Então, eu mesma tinha muita resistência e não entendia muito bem, assim. Oi, gente, meu nome é Lívia, eu tenho 26 anos e eu fui diagnosticada com TEA tardiamente. E já faz um tempo que eu queria falar sobre isso, porque às vezes as pessoas me perguntam como é que foi para ter o diagnóstico. É um assunto delicado, mas necessário. E eu lembro que quando eu estava fazendo o teste para saber, na verdade, eu não estava fazendo o teste porque eu desconfiava, né? Eu fazia terapia, faço, né? Passei um tempo sem ir, mas eu preciso retornar. E na terapia, a psicóloga percebeu que havia umas coisas que não eram normais. E eu também parava assim, porque quando você faz terapia, você também se ouve, né? Uma coisa é você sentir e você não falar pra ninguém. Outra coisa é você fazer terapia, falar pra psicóloga e também se ouvir, né? E eu tive. Foi um processo muito difícil, de verdade, assim, não é fácil como pode ter alguém que pense, que imagine, ah, vou ali no postinho pegar o meu laudo de autismo porque eu acho que eu sou. Não é um processo tão fácil. Claro que para quem tem dinheiro pode parecer, pode ser mais fácil, né? Pode ser menos demorado, mas para mim não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil porque durante o tempo, né, que eu fazia o teste, eu comecei a pesquisar muito sobre autismo e virou o meu hiperfoco. E até hoje é, né? Já fazem 2023, 24, 25, vai fazer 4 anos que eu tô no hiperfoco sobre autismo. De tipo assim, às vezes eu paro e eu só pesquiso coisas sobre e eu amo falar sobre e quando eu começo a falar, eu viajo assim, não paro mais, porque virou meu hiperfoco, sabe? Então, às vezes você tá sendo chata porque você só tá falando sobre aquilo, mas você não percebe, porque você ama falar sobre aquilo. Enfim, e no processo, eu comecei a pesquisar muitos vídeos sobre e eu encontrei, né? Então eu espero que esse vídeo possa ajudar outras pessoas também que suspeitam que tem, mas não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, não sabe como é que funciona, né, a investigação, qual profissional procurar. Então eu espero que esse vídeo ajude alguém. Esse é o intuito. Correções necessárias que eu falei 2023, né, quando eu comecei a ter hiperfoco sobre autismo, mas na verdade não foi 23, eu comecei a fazer terapia com a minha psicóloga maravilhosa que me ajudou muito nesse processo, mas o laudo eu acredito que só saiu no início de 2025, é que eu não sou muito boa com datas, eu não decoro, então relevem, tá? E talvez vocês escutem um barulho de música, de vizinho, é porque eu tenho vizinhos, na verdade, vizinha em específico. O local que eu moro tem muita gente, mas só dá pra ouvir uma pessoa. E eu acho que em todo lugar tem um vizinho que liga o som bem alto, assim, sabe? E não respeita os demais. Eu poderia até deixar de gravar esse vídeo e gravar outro dia, porque eu tô ouvindo muito barulho. Mas eu espero que vocês não ouçam e que esse microfone ajude a meio que isolar o barulho. E, gente, como vocês podem perceber, eu mudo muito de assunto. E se eu não anotar, tá tudo aqui anotado, eu acabo fugindo, tá? Então, vamos lá voltar do início, né, que eu tava falando sobre o meu diagnóstico tardio. É importante falar que eu sempre amei muito psicologia. Eu até já estudei psicologia, mas eu não terminei o curso. E meu sonho era fazer terapia, era ser acompanhado por algum profissional da área, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, eu só não sabia o que era, eu só não entendia. Às vezes eu achava, eu tenho que respirar, porque eu falo muito rápido. Às vezes eu achava que eu era um pouco esquizofrênica, porque tinham coisas na minha mente, por exemplo, estereotipias.
Quando eu não sabia o que era, eu não sabia nomear, eu tinha muita estereotipia. E toques. Quem tem toque sabe que é uma coisa aqui na sua cabeça que é muito forte. Então, se você não fizer aquele determinado movimento, parece que algo muito ruim vai acontecer e você não consegue controlar. Então, assim, gente, eu cresci tendo muito toque. E eu lutava contra a minha mente, porque, sabe? E eu não falava pra ninguém. E às vezes, quando eu sou muito difícil de me abrir, de confiar nas pessoas. E quando eu finalmente confiava em alguém, que eu ia falar pra pessoa alguma estereotipia que eu tinha, a pessoa falava: "Você é louca". Então, né? Eu, sendo uma pessoa muito difícil de socializar, comecei a esconder essas coisas que eu tinha, só que me incomodava muito, porque era muito chato. Eu estar, às vezes, em um local público e eu ter que controlar as minhas estereotipias. Até hoje é isso, né? Mas, depois que eu recebi o laudo, eu fiquei mais tranquila, porque a pessoa vai achar que eu sou louca, mas, tipo, gente, eu não sou louca, eu sou autista. Então, assim, né, relevem. Mas eu cresci com isso, e eu lembro que desde a infância eu tinha muitas estereotipias e muitos toques. Então, foi bem difícil. Mas aí, como eu sempre gostei de estudar sobre saúde mental, né, psicologia, eu acompanho muitos profissionais, assim, psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos incríveis. Um deles, né, que é a Ana Beatriz, e eu sempre gostei muito de ouvir ela falando. Então, meio que eu fazia terapia e eu sempre buscava conhecimento também, né, para tentar me ajudar de alguma forma. E foi quando eu conheci a médica Ana Aguiar. Deixa eu ver se é esse nome mesmo aqui que eu coloquei no meu caderninho para não esquecer, porque eu também não lembro de nomes não, tá? Só lembro de Ana Beatriz porque ela é minha diva suprema. E aí a outra doutora é Ana Aguiar mesmo. E aí, gente, eu lembro que eu tava no trabalho, apareceu lá uma notificação pra mim, né, do YouTube, de um canal que eu assistia. E quando eu cliquei nesse vídeo, meu Deus, eu comecei a chorar muito. Eu escondendo lá, né, que eu tava chorando, porque eu tava no trabalho. Mas eu comecei a chorar, por quê? Porque finalmente eu encontrei uma pessoa que descreveu tudo que eu pensava, tudo que eu sentia. E eu falei assim, gente, eu não sou louca. Eu não sou louca. Tem mais gente que pensa como eu, tem mais gente que age como eu, sabe? Existe explicação para tudo isso que eu tô sentindo, para tudo isso que eu passo, que eu passei a vida inteira, né? E lembrando que, assim, minha vida foi muito difícil. E para você ser autista, você tem que ter tido muitos prejuízos durante a sua vida. Não existe adulto autista que se tornou autista, ninguém se torna, sabe? Tem que iniciar ali, nasceu com você desde a infância e tem que avaliar tudo, o contexto histórico da sua vida, sabe? E aí, quando eu assisti o vídeo da doutora Ana Aguiar, se vocês pesquisarem, vai aparecer. É um podcast dela falando sobre autismo. E ela fala muito sobre autismo em meninas. Gente, esse vídeo, assim, nossa, eu me encontrei, sabe? Porque quando ela começou a descrever, eu pude ver que tinha uma explicação para tudo aquilo que eu vivi, que eu vivo, e eu aprendi a nomear as coisas, porque uma coisa é você sentir, você não saber o que é e você se achar louca, e outra coisa é você sentir e você, tipo, ah, isso aqui é estereotipia. Tem nome, outras pessoas têm também, sabe? Então, assim, ai, eu amo a ciência, sabe? O conhecimento salva. Jesus também salva, mas o conhecimento ajuda muito, muito, muito. Por isso que eu falo que Jesus e a ciência andam assim, são amigos, melhores amigos, best friends, porque não tem como. Depois que. Isso, assim, gente, eu só cheguei até aqui hoje, com 26 anos, vou fazer 27 mês que vem, porque eu sempre busquei muito conhecimento. Eu sempre, por eu ser, tipo, muito diferente e me achar diferente, me sentir diferente, sabia que não era normal. Então, eu sempre estava atrás de conhecimento, de tentar entender o que eu estava sentindo, de tentar me ajudar, porque se eu não me ajudasse, se não fosse eu por mim, não tinha mais ninguém. Só Jesus mesmo na minha vida. Então, esse é um ponto, tá? Eu sempre gostei muito de buscar conhecimento. E na terapia, isso lá em 2023, quando foi em 2024, a psicóloga me encaminhou para a neuropsicóloga, uma pessoa que ela já
conhecia, né, que ela falou que era uma profissional excelente também e me encaminhou para essa outra profissional. Então, assim, psicólogo não dá laudo, é uma neuropsicóloga. Só que, para vocês entenderem, eu passei por 3 profissionais, tá, que chegaram num acordo que eu realmente tinha o TEA e o TDAH, que eu realmente era neurodivergente. Então, eu acho que eu fiz 6 meses de tratamento, não, né? Eu também não sei se o termo é investigação, eu acho que seria mais teste psicológico, né? Para saber se você tem alguma coisa aí. E amei também essa profissional, tanto a minha psicóloga como a neuro, como o psiquiatra. Nossa, foram pessoas excelentes na minha vida que me ajudaram muito no processo, eu sou muito grata, de verdade. E porque no início eu falei, né, que para quem tem dinheiro é um processo mais fácil, porque, gente, não é barato, tá? Não é barato. Então, assim, se você tiver dinheiro, claro que o processo vai durar menos, tá? Mas, para mim, até hoje em dia, assim, para você fazer um exame, né, do cérebro, tudo mais, custa em torno de R$ 2.000. Então, assim, é uma coisa que eu acho que precisa mudar, que precisa ser mais acessível, porque acredito que tem muitas pessoas que têm a suspeita, né, que acha que é, mas não tem recurso, sabe? E no SUS também acredito que demora muito. Mas voltando, 6 meses aproximadamente de acompanhamento com a neuropsicóloga, que é a pessoa que é formada ali, né, que é apta, que é especialista em autismo, TDAH, enfim. Inclusive, depois eu fui stalkear a minha neuro e descobri que o filho dela é autista também. Mas aí, depois que eu fiz o acompanhamento com a neuro, ela passou alguns testes psicológicos. Eu acho que a neuro e a psicóloga, elas tinham algum tipo de compartilhamento de informações, tá? Então, acredito que isso ajudou muito também, porque ela uniu todo ali os testes, todas as informações que ela tinha, com mais o histórico que a psicóloga tinha. Eu não estou dizendo que foi, eu acredito que tenha sido, tá? Porque o laudo que ela me deu foi muito específico, foi muito detalhado, gente. Eu acho que foram de 5 a 10 páginas, não lembro exatamente, não estou com ele aqui agora, mas foi muito específico e muito detalhado, tá? Então, eu acredito que ela teve sim contato com a minha psicóloga, que tinha todo o meu histórico ali, tudo, e desde a infância até agora, né? E depois dos 6 meses aproximadamente, ela pede um prazo de 3 meses para poder entregar o laudo, que eu acho que acredito que seja o tempo que ela tem para estudar, fazer a análise e ver, né, abordar de acordo com o conhecimento que ela tem, ver se realmente é o que ela suspeita. E aí, depois que passou, né, o tempo todo eu recebi o meu laudo. Tá, mas e aí? Só o laudo da neuro basta? Não. Como eu falei para vocês, né, foram 3 profissionais que precisam estar aí de acordo com o seu diagnóstico. Lembrando que eu tô contando a minha experiência, tá? Existem casos que a pessoa foi diretamente para o psiquiatra, não precisou de terapia ou não precisou passar no neuro, e o psiquiatra pode sim dar o laudo sem antes ter tido contato com outros profissionais, porque o psiquiatra tem a CRM, coisa que psicólogo e neuropsicólogo não tem, né? Eles têm a CRP, se não me falha a memória. E aí, esse processo de acompanhamento me gerou muita ansiedade, porque, como eu falei para vocês, virou meu hiperfoco, então eu só falava sobre autismo, meu marido que me aguentava em casa, que eu só falava sobre autismo, eu só pesquisava, eu só via vídeos, só assistia filmes, séries sobre autismo, então eu ficava na minha cabeça, me identifico, mas não tenho laudo, me identifico, mas não tenho certeza, e se a médica, se a neuro falar que é outra coisa e não é isso,
E agora? Sabe? Então a incerteza me gerou muita ansiedade, porque foi um processo em que eu estava passando por muita dor e sofrimento, né, no trabalho, porque eu tinha crises e eu não sabia que era crise, eu achava que era explosão assim, de estresse, mas eu não sabia nomear. E depois por exemplo, quando eu estava no ambiente que eu estava tentando me concentrar, mas aí tinha muita gente falando, muito estímulo, muito barulho, eu tinha uma crise, né? E eu agia de forma que normalmente eu não agiria, porque eu sou uma pessoa tranquila e calma. E aí depois chegava em casa e eu tinha outra crise, porque eu ficava chorando, porque me sentia muito mal por ter agido da forma que eu agi, me arrependia muito, e eu não sabia que era uma crise, sabe? Então eu estava passando por um momento muito delicado e estava sendo muito julgada, muitas pessoas não, né? Algumas pessoas olhavam assim os meus momentos de crise e falavam que eu era muito estressada, que tudo me irritava. E de fato, muita coisa me irrita. Cheiros fortes me irritam, barulhos me irritam. E eu não tem cura, gente. Infelizmente, não tem cura. A gente toma remédio pra tratar os sintomas, né? Mas não tem cura. Eu sou assim. Barulho me irrita muito. Eu posso estar calma e tranquila, mas eu posso ter uma crise se eu tiver num ambiente com muitos estímulos. Então, o remédio ele vai ajudar nesse sentido, tá? E aí foi um processo que eu estava vivendo, trabalhando com muitas pessoas em um ambiente pequeno, fechado, e tinha muitas crises. Às vezes eu precisava sair para não ter uma crise naquele local, né? Para não ser tão criticada, tão julgada. E era um processo que eu estava sofrendo, estava fazendo terapia, mas, como eu falei para vocês, foi um processo demorado. Então, assim, eu não podia chegar e dizer, eu sou autista. Ou eu não, mas não chegar e dizer, eu só queria poder me entender, eu só queria poder entender aquilo que eu estava sentindo, sabe? E me ajudar. Porque para as pessoas tanto faz, você pode ser o que você for. Não pense que você recebendo um laudo, as pessoas vão te tratar de forma diferente. Não, tá? Você receber o laudo, para você, vai ser importante, tá? Porque você vai saber como lidar, como reagir. Eu, por exemplo, como eu pesquisava muito sobre e eu sentia que eu estava perto de ter uma crise, eu saía, eu ia pro banheiro, eu andava um pouquinho, eu respirava. Tinha minhas técnicas de respiração que eu faço às vezes para não ter uma crise de imediato. Então eu comecei a ter conhecimento e eu comecei a me cuidar mais, sabe, para evitar, porque eu tinha meu momento de crise e aí depois eu chorava porque eu tive a crise. Então eu me culpava por ser uma pessoa neurodivergente. Só que ao mesmo tempo eu não podia dizer que eu era neurodivergente porque eu não tinha laudo. Então coloca aí 6, 7, 8, 9 meses, digamos, do processo para eu ter o meu laudo. Então foi bem difícil. Foi bem difícil porque era um momento de incerteza muito grande. E tudo isso me gerava ansiedade, como eu já falei. Ok, depois que eu recebi o diagnóstico da neuro, como eu falei para vocês, para você conseguir a sua CIPTEA, né, que é para você andar com a sua identificação, para você garantir os seus direitos. Direitos que eu falo, gente, na verdade, hoje em dia eu não tenho direito nenhum, tá? Eu fui diagnosticada com autismo nível 1. Muita gente fala, nossa, só para receber benefício do governo. Gente, dá uma pesquisada, não fala besteira não, pelo amor de Deus. Segura aí, não fala besteira não, porque a maioria dos autistas nível 1 não tem benefício nenhum. A gente só tem esculacho, a gente só tem julgamento, tá? A gente só sofre, porque até para pegar uma fila preferencial você é muito criticado. Então, é isso. Eu precisava da minha CIPTEA para conseguir comprovar que eu era de fato. E aí foi quando eu consegui, né, pegar o laudo com a neuro e precisei retornar na psicóloga, e aí ela me orientou como é que eu faria, me indicou um psiquiatra. Por isso que eu falo, gente, a minha psicóloga, ela teve um papel assim, e eu falei isso pra ela, muito importante.
foi Deus que colocou ela na minha vida, sabe? Porque ela me guiou, ela me deu os passos necessários para que eu conseguisse encontrar profissionais excelentes, né? Assim como ela também era muito excelente. E ela, nossa, ela me ajudou muito. Eu era uma pessoa em 2023 e hoje eu sou uma pessoa totalmente melhor, totalmente diferente, no sentido que eu evolui muito mentalmente, sabe? Então, ela me indicou um psiquiatra e esse psiquiatra, ele comecei a fazer o acompanhamento com ele e ele me recomendou alguns remédios. Então, assim, ele me recomendou. Eu não sei se pode falar remédio aqui, eu acho que eu não vou falar pra não, sei lá, não sei se pode, mas basicamente para um para TDAH e outro para minha ansiedade, né? Porque generalizada, sempre foi muito, então até hoje eu tomo. E é isso, basicamente foram três profissionais. Psiquiatra eu ainda vou, ele é maravilhoso. E foi ele que precisou concordar com o laudo que a neuro passou. Então, ele passa um outro laudo baseado com aquilo que a neuro descreveu, e é esse laudo do psiquiatra que é válido, tá? Não que o da neuro não seja válido, mas que esse da neuro em específico não tem CRM, então não é passado por um médico, né? Não é um médico, né? Então, para ser validado mesmo, precisa do médico, tá? Precisa que um médico também te dê um laudo concordando com aquilo anterior, né? Com o que a outra profissional passou. Então, eu consegui, né? E não foi um processo fácil, repito, sempre vou falar. Não é doença, não tem cura, é uma deficiência oculta, então não tem como você olhar na minha cara e ver que eu sou autista. Mas se você conviver comigo, se você me conhecer, é igual minha irmã, né? Quando eu falei pra minha irmã que eu era autista, ela, sério? Eu já sabia. Meu marido é a mesma coisa, né? Ele fala que suspeitava porque por conta da minha rigidez cognitiva. Quando eu cismo com uma coisa, tem que ser do meu jeito. Tem que ser naquela hora, tem que ser naquele momento. Senão, assim, vai ser muito difícil pro meu cérebro entender, tá? Quando eu fico muito chateada com alguma coisa, nossa, aquilo vai ficar martelando na minha cabeça. Não é que eu seja uma pessoa rancorosa e que eu guarde mágoa, mas é que o meu cérebro tem um processo, tem um processamento diferente. Então, aquilo vai ficar martelando na minha cabeça por muito tempo. Eu não gosto de ser assim, eu não gosto disso, tá? Mas eu tenho rigidez cognitiva, eu tenho dificuldade de processar emoções, e entre tantas outras coisas, né? Mas aqui eu falei sobre como foi o meu processo de diagnóstico. Com isso veio mais gastos, veio um alívio, porque finalmente eu me entendo, finalmente eu sei que eu não sou louca, finalmente eu sei que existem mais pessoas por aí que pensam do mesmo jeito que eu, que agem do mesmo jeito que eu, que existe explicação para o meu comportamento, que eu posso sim ter mais qualidade de vida, porque durante a minha vida inteira, minha família achava que eu era depressiva porque eu não tinha amigos, porque eu vivia trancada num quarto, porque eu mal falava, e eu era uma pessoa muito esquisita e muito estranha, e continuo sendo, mas assim, hoje, com o laudo, eu tenho qualidade de vida, entendeu? Eu consigo respirar e falar, não, calma, tá tudo bem, isso aqui vai passar. Eu tô tendo um shutdown, mas eu sei que vai passar, entendeu? Eu não preciso cometer uma besteira, eu não preciso me preocupar tanto porque eu sei que vem, mas vai, tá? E uma coisa importante de falar é que Jesus me ajudou muito. Se não fosse por ele, eu não tinha chegado até aqui. Porque a minha fé me salvou. Então é isso, foi um alívio, mas também veio os gastos, né? Porque o remédio que o psiquiatra passa para mim tomar, ele é muito caro, então é um tratamento, né? E ele falou que talvez eu vá tomar o resto da vida, mas tem um, né, que ele falou que talvez eu precise por muitos anos, mas tem outro que eu tô tomando que talvez
ele suspenda, né? É um tratamento. Mas é isso, gente. Eu me sinto muito melhor depois dos remédios, sabe? Muito melhor. Minha vida melhorou muito. Mas é isso. Não é fácil, mas eu encontro luz em meio à escuridão, porque eu tenho muita fé na minha vida. E quando eu tô nos meus momentos de crise, Jesus sempre vai lá e me busca e me traz de volta para a luz. Então, eu poderia falar muito aqui sobre isso ainda, mas vai ficar um vídeo muito longo, então eu acho que vou parar por aqui. Olha o meu carimbo. É uma florzinha, vocês estão vendo? É para fazer cartinhas, a gente carimba, coloca a cera e carimba, e eu acho muito lindinho. E é isso, espero que eu não tenha soprado tanto no microfone. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui que eu vou responder. Se esse vídeo, enfim, se você gostou, ou se você se identificou com alguma coisa que eu falei, ou se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu acredito que eu falei tudo que eu tinha para falar, mas é isso. Eu fui diagnosticada tardiamente com autismo, com TDAH, com ansiedade generalizada, então vocês imaginam que teria sido muito mais fácil se eu tivesse sido diagnosticada na infância. Só que existem muitos fatores por trás disso. Primeiramente, que eu vim de uma família muito simples, então os meus pais não tinham condição de pagar tratamento para mim, nem médico, nem nada. E também eu não fui criada pelos meus pais, né? Desde a infância, assim. Na infância, eu fui criada por terceiros, né? Uma rede de apoio que ajudaram muito a minha mãe, porque minha mãe me criava sozinha, não tive apoio, né, de pai. Então, minha mãe me criava sozinha e graças a Deus ela tinha uma rede de apoio para mim, para ajudar ela, né, no meu processo de cuidar de mim, enfim. Só que aí, como eu tô falando para vocês, é diferente de uma criança que é criada pelos pais, né, que é acompanhada pelos pais. Então eu lembro que quando eu tava no meu processo de saber se eu tinha alguma coisa, eu perguntei para minha mãe: "Mãe, como que eu era na infância?" E ela falou assim: "Não lembro. Não lembro de muita coisa, mas eu sempre soube que você era muito esperta, muito inteligente e muito antissocial também, porque uma pessoa chegava perto de você, você saía correndo, você se escondia." Então, assim, ela me falou algumas coisas que fizeram sentido e que me ajudaram. É importante falar que quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei com muita resistência e falei assim: não, mas não pode ser, porque tem criança autista que faz isso, que faz aquilo. E o que as mães de autista vão pensar se eu falar que eu sou autista, sabe? Então, eu mesma tinha muita resistência e não entendia muito bem, assim. Então, foi necessário muita terapia para eu poder me aceitar, me entender e poder falar para os outros que eu era, sabe? Porque eu ficava não com vergonha de ser, mas com vergonha e medo do julgamento. Então, eu lembro que a psicóloga falava assim: Lívia, por isso que existem 3 níveis. E você não pode ficar se comparando porque a sua trajetória é diferente das outras pessoas. Se você for ficar se comparando, você não vai viver, você não vai ter qualidade de vida. E outra, isso aí é só um papel. Se você quiser, você rasga. Mas você vai mudar? Você vai melhorar? Você vai deixar de ser quem você é? Não vai, porque são características presentes na sua vida desde a infância e não dá para se comparar. Não dá. Você tem que se aceitar e você tem que melhorar, né, tudo que você conseguir. Então é um processo. E eu lembro que na minha vida, assim, eu não tinha muita opção. Eu só tinha 2 opções, né? Ou eu encarava tudo que era muito desafiador e muito difícil, ou eu ficava estagnada, parada num tempo e não fazia nada. Então eu lembro que às vezes tinha apresentação na escola e eu faltava. Eu passava a noite estudando e no outro dia eu não ia. Porque só de pensar em ser o centro da atenção ficava muito nervosa e ainda hoje eu sou assim. Eu não gosto dos olhares, não gosto que olhem muito pra mim, me incomoda. Eu tenho muita dificuldade para socializar.
Então, são muitos fatores, tá? São muitas coisas, mas eu tentei resumir ao máximo esse vídeo. E é isso.